Agostinho de Hipona, conhecido universalmente como Santo Agostinho, foi um dos mais importantes teólogos e filósofos dos primeiros anos do cristianismo, cujas obras foram muito influentes no desenvolvimento do cristianismo e filosofia ocidental. Há uma interessante discussão entre Santo Agostinho e o filósofo pagão Marcos Terêncio Varrão, no livro A Cidade de Deus, do Santo Doutor de Hipona. Primeiro Agostinho expõe o pensamento de Varrão, e depois irá argumentar a favor do cristianismo como vera religio. Segundo Varrão, há 3 tipos de teologia: a teologia mítica, a teologia civilis e a teologia naturalis. Os teólogos da primeira são os poetas, os teólogos da segunda são os filósofos, isto é, os sábios que, indo além do costume, indagam a realidade. Os teólogos da teologia civil são os povos, que na sua escolha não aderiram aos filósofos, mas aos poetas, às suas formas e imagens. A teologia mítica corresponde ao teatro, que possuía uma característica inteiramente religiosa e cultural. A teologia política corresponde à urbe, porém o espaço da teologia natural seria o cosmos. Dessa forma, a teologia natural seria a desmitologização, o esclarecimento, que vê criticamente para além da aparência mítica e supera pelas ciências da natureza. Culto e conhecimento aqui se separam. O culto permanece necessário como conveniência política. O conhecimento atua como distribuidor da religião e por isso não pode ser anunciado em público. Santo Agostinho citou o cristianismo segundo a triade de Varrão, sem nenhuma dúvida no âmbito da teologia física. Isto é, no âmbito do esclarecimento filosófico. Com isso, continua a tradição antiga de Paulo aos apologistas do século II, que por sua vez seguem a teologia sapiencial do Antigo Testamento. Sendo assim, o cristianismo encontra sua preparação interior no conhecimento filosófico, e não nas religiões. Para Agostinho, pois o monoteísmo bíblico se identifica com conhecimentos filosóficos sobre a razão de ser do mundo. Dessa forma, a religião cristã não se baseia em poesia ou em política, mas o seu fundamento é o verdadeiro conhecimento. Na história do pensamento ocidental, sendo muito influenciado pelo platonismo e neoplatonismo, particularmente por Plotino, Agostinho foi importante para o batismo do pensamento grego e a sua entrada na tradição cristã e posteriormente na tradição intelectual europeia. É largamente devido à influência de Agostinho que o cristianismo ocidental concorda com a doutrina do pecado original e a Igreja Católica sustenta que o batismo e ordenações feitas fora dela podem ser válidas. Os teólogos católicos geralmente concordam com a crença de Agostinho de que Deus existe fora do tempo e no tempo presente eterno. O tempo só existe dentro do universo criado. O pensamento de Agostinho foi também basilar na orientação de visão do homem medieval sobre a relação entre a fé cristã e o estudo da natureza. Ele reconhecia a importância do conhecimento, mas entendia que a fé em Cristo vinha restaurar a condição decaída da razão humana. Sendo, portanto, mais importante, Agostinho afirmava que a interpretação das Escrituras devia ser feita de acordo com os conhecimentos disponíveis em cada época sobre o mundo natural. Seu nome Aurélio sugere que os ancestrais de seu pai eram libertos da gens Aurélia, que receberam a cidadania romana depois do Edito de Caracalla em 212, e portanto a família já era romana do ponto de vista legal por pelo menos um século quando Agostinho nasceu. Muito jovem, Agostinho se destaca e começa a ensinar diversas disciplinas. Conhecido pela arte da retórica, entre 373 e 374, Agostinho ensinou gramática em Tagaste. No ano seguinte, mudou-se para Cartago para dirigir uma escola de retórica e lá permaneceu pelos 9 anos seguintes. Perturbado pelo comportamento indomável de seus estudantes, fundou em 383 uma escola em Roma, onde acreditava estarem os maiores e mais brilhantes retóricos. Porém, se desapontou com a apatia com que foi recebido pelas escolas romanas. Para piorar, seus estudantes, quando chegava o momento de pagar pelas aulas, simplesmente fugiam. No verão de 386, depois de ouvir a história da vida de Santo Antão do Deserto por Placiano e seus amigos, Agostinho se converteu.
Ambrósio batizou Agostinho e seu filho Adeodato na vigília da Páscoa de 387 em Mediolano. Um ano depois, em 388, Agostinho completou sua apologia. No mesmo ano, a família decidiu voltar para a África, mas Mônica morreu em Ostia, perto de Roma. Quando chegaram, passaram a viver com os rendimentos auferidos pelas extensivas propriedades da família na região. Logo depois, Adeodato também faleceu e Agostinho, entristecido, vendeu todo o seu patrimônio e deu dinheiro aos pobres, mantendo apenas a casa da família, que ele converteu numa fundação monástica para si e alguns amigos. Neste período, Agostinho trabalhou incansavelmente para converter o povo de Hipona. Apesar de ter deixado o mosteiro, continuou a levar uma vida asceta na residência episcopal. Para seus companheiros, deixou uma régula que fez com que muito depois fosse considerado como padroeiro do clero regular.